2000. Comecei na área de CPD, né, da parte de TI, na leitura. Fui crescendo na rede para a parte comercial, sendo coordenadora de área de compras, de informática, depois de papelaria. E até em 2008 virei gerente, fui para uma loja lá em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, né? Moro em Campinas hoje, mas sou de BH. E gerenciei a loja do Barreiro, do Via Shopping Barreiro, lá em BH, de 2008 a 2010. Depois fiquei no escritório um breve momento, até vim para Campinas e estou aqui desde então. Me tornei sócio da rede em 2013. E na rede de leitura, diferentemente das outras empresas que têm executivos contratados, a gente sempre tem um sócio que atua como diretor e responsável por uma área mesmo, né? A gente nem chama tanto de diretor aqui interno, a gente chama mais de responsável pela área. Eu sou responsável pela área de canais digitais, né, de vendas digitais, seja ela por WhatsApp, site, marketplaces, etc. E também sou um dos responsáveis da parte de TI, juntamente com outros sócios. Mas é isso. A minha apresentação é só isso. E sócio-gerente de lojas em Campinas, Isso. né? Que o pessoal, de vez em quando, acaba... Pô, mas tem mais alguma coisa que você faz, Daniel? Além de TI, tem mais alguma coisa que você faz, não? É isso aí. Eu sou sócio das lojas de Campinas, né? Em Campinas nós temos 3 lojas físicas, né? Galeria Shopping, Campinas Shopping e Parque Dom Pedro, que é o que está na foto aqui atrás aqui. Gerencio a loja junto com o Raul, aqui no Parque Dom Pedro, né? Tem a leitura.com também, que eu sou sócio, e a leitura do Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Então, eu atuo mais como supervisor dessas lojas, né? Do Campinas, Galeria, leitura.com e Sorocaba. Pessoal, bom dia. Meu nome é Kleber, eu sou diretor da Neros. A Neros é um dos parceiros, fornecedores da leitura. Eu arrogantemente me auto-intitulo como um dos caras que mais entende de leitura de fora da leitura, né? E muito pela interação aí com o Daniel, com o André, com o Marcelo Faria. A gente é uma parceria que eu tenho muita satisfação de trazer aqui para a carteira da empresa, de dizer que nós somos fornecedores, não só pelo sucesso dela, mas pela capacidade de relacionamento que a rede tem. A rede é extremamente respeitosa com seus fornecedores, é um prazer atender a leitura, tá, gente? Então, sou diretor da Neros e a gente vai bater um papo aqui hoje, tá? Eu vou fazer uma breve introdução, Daniel, e aí eu vou passando os slides para você explicar um pouquinho da rede para o pessoal, tá? Mas é uma breve introdução mesmo, tá? O título da apresentação, gente, ele tem uma pegadinha, a gente tem que, às vezes, fazer um título para chamar mais atenção, mas o grande objetivo dessa conversa é tentar entender como que a leitura utiliza o recurso, né, da omnicanalidade, né, do omnichannel, do e-commerce, do marketplace, como que a leitura absorveu esses conceitos e usa esses conceitos em conjunto com o físico, tá? Esse é o nosso grande objetivo aqui hoje, tá, gente? A Neros é uma militante, aí a gente trabalha na área de física há décadas. Estamos trabalhando muito com varejistas, transformando os seus negócios, e o que a gente de fato acredita, né, para os nossos clientes que são varejistas, é que eles devem absorver esses novos conceitos e, principalmente, adaptar esses conceitos para trabalhar junto com a loja. É a loja como um diferencial do digital e o digital como um diferencial da loja física, tá, gente? Então, o nosso grande objetivo é entender aqui hoje, muito pelo ponto de vista do Daniel, como é que esses conceitos podem ser absorvidos, adaptados, e como que eles podem trazer diferenciais competitivos para os dois lados, tá, Daniel? Eu espero que a gente consiga ajudar nisso aí, tá? Até complementando um pouco o que você falou, a gente passou por uma revolução aí no mercado de varejo, né? Em relação a essa dificuldade dos empresários entenderem que o mercado online ele tem que ser tratado, até em relação a preço, em relação a atitudes, igual ao mercado físico, né? Você não tem que ter uma loja online, né? Tem que ter uma loja, né? Seja ela física e online, até mesmo questões comerciais, se você pegar o mercado de eletrônicos, o mercado de livraria é muito
antigo no online, né? A gente está atuando aí no mercado online, no ramo de livros, desde o final da década de 90. Né? Mas os outros ramos que foram entrando, eles começaram a demorar, o preço online é o mesmo da loja física, isso tem uma dificuldade um pouco no ramo também. Vamos lá. Segue em frente aí, os slides são seus, né? Vamos lá. A apresentação da empresa, né? Foi fundada em 67 pelo Emílio Teles e o Lúcio. Eram dois amigos na época e criaram a rede de lojas, livraria e editora Lê, né? Que eram iniciais dos seus nomes. E futuramente o Lúcio saiu da sociedade, o Emílio continuou tocando e mudou o nome para Leitura, né? Que está desde 75, esse nome, né? E a Leitura tem uma estrutura diferente das outras empresas, que os irmãos foram entrando na rede e foram fazendo um formato meio que parecido com franquia, né? Uma rede de lojas, né? Nosso diretor-presidente, que está na foto aí, o Marcos Teres, né? Ele é o nosso grande diretor-presidente e a pessoa realmente que fez a Leitura ser o que ela é hoje, né? Começou na rede muito novo, o Marcos já com 13 anos, se não me engano, ele já começou a trabalhar na rede com o Emílio e foi crescendo dentro da rede, né? E crescendo como sócio, crescendo as lojas, né? Ele que teve realmente a ousadia de ir para o shopping, né? A rede era uma loja de rua, né? Uma livraria de ruas de Belo Horizonte. Começou ali na Galeria Ouvidor, que é uma espécie de shopping center da época, né? De 60, 70, nem havia shopping centers. E foi crescendo para os shoppings aí, espalhando as livrarias pelo Brasil, né? Hoje a gente tem aí muitas lojas aí, né? Vamos lá. 116 lojas no Brasil, né? Mais o site, né? O site ele é uma loja exclusivamente online. E as 116 lojas espalhadas, a maioria em shoppings. A Leitura tem pouca loja de rua, tá? Atualmente temos apenas 2 lojas de ruas. Fechamos, inclusive, transferimos, na verdade, a terceira loja de rua que ficava em Juiz de Fora, foi para o shopping também. Ah, desculpa, tem 3. Tem a da Rua do Ouvidor do Rio de Janeiro. Mas a maioria das lojas são shopping centers, né? Um pouco mais de 3 mil colaboradores, comercializamos mais de 100 mil itens, tá? Isso são 100 mil SKUs. A gente não pega nem itens com variações. A gente não trabalha com variações no sistema, apesar de termos, né, produtos com variações. Uma média de 3 milhões de cupons fiscais emitidos por ano. Pode pular aí. Um pouco da trajetória no digital, né? A Leitura começou lá em 99 com o site leitura.com.br. Ele funcionava mais como um catálogo de vendas, funcionava pelo telefone, né, televendas, e a pessoa entrava no site para ver o produto. Ele começou bem assim, em 2003, volta de 2002, 2003, começamos com uma parceria com a Terra Shopping, e aí sim foi uma experiência de compra de site mesmo, né, de ter o estoque lá disponível, ter o preço disponível, cliente comprar, muito parecido com o que é hoje, né, carrinho de compras. Parte da retaguarda ainda era bem rústica, mas ficou funcionando um tempo no Terra Shopping. Em seguida, ali não sei quando, foi 2003, 2004, a gente fez um desenvolvimento próprio do site. Em 2013, a gente resolveu encerrar a operação no online. A gente percebeu que ela não funcionava da maneira que ela estava sendo proposta, né? A gente tinha uma guerra de preço muito grande no online, com grandes varejistas queimando preços, e a gente não conseguia entender como ter rentabilidade. Isso aí, a Leitura sempre é muito rígida em relação à lucratividade dos seus braços. Todo braço da empresa tem que ser rentável, né? Seja o site, seja uma distribuidora que a gente tem de livros, uma distribuidora de papelaria, uma editora que a gente já teve em 2 momentos na nossa história. A gente sempre foca muito na rentabilidade desses braços. Então, a gente resolveu, em 2013, encerrar o nosso site. Em 2019, eu conversei muito com o Marcos em relação às novas tecnologias que estavam surgindo. Os marketplaces já eram uma super realidade em 2019, né? Ela começou ali em 2014, 2015, ali, foi ficando mais forte realmente em 2018 e 2019. E consegui, né, conversando com o Marcos, para a gente voltar para o online. Foi uma grata surpresa para a gente, né, a evolução que foi dos marketplaces, principalmente em 2020 com a pandemia, né, e a gente acelerou, como várias empresas, né, aceleraram por conta da pandemia, né, encerramentos. As nossas lojas são todos de shoppings e não eram essenciais, né, como drogarias e supermercados, né. Então, a gente teve uma aceleração muito forte em 2020 no digital, né? Mas a nossa grande evolução de venda e de percentual, ela continua, tá? A gente continua indo na crescente no online e na importância de participação no online. Acho que puxa para o lado.
Anotem suas dúvidas, pessoal. Pega um pedaço de papel, pega uma caneta, um lápis, anotem aí. Pô, Daniel, não precisa responder agora não, deixa para o final, tá, Daniel? Mas como é que é esse modelo do marketplace? Vende pelo marketplace, entrega por onde, que preço que usa? Anotem suas dúvidas e prestem atenção no aprendizado que tem isso, tá, gente? Nós estamos falando de uma empresa que está, entre aspas, e não está no digital há 16 anos, há 15 anos, tá, gente? Então, há 25 anos, tá? Entrando e saindo, aprendendo. Então, a oportunidade de discutir aqui modelos de negócio, ela é enorme, gente. Não percam a oportunidade de perguntar para o Daniel. É até boa você falar desse ponto. Pode voltar no painel lá, que é um ponto interessante que você lembrou. Se quiser voltar no painel anterior, pelo seguinte, 2013, como que era o modelo de negócio entre 2003 e 2013, que a gente teve o e-commerce? Ele era voltado apenas para um galpão que tinha seu estoque, né, um estoque próprio. Ele até pegava estoque de algumas distribuidoras de livros, mas de uma forma bem rústica mesmo. A gente pegava, somava o estoque, aumentava lá o prazo de pagamento. Mas eram duas distribuidoras de Belo Horizonte, né, a Leitura Distribuidora, que é nossa, e a Boa Viagem Distribuidora, e vendia no site. E o site não tinha tanta força, porque era somente esse estoque dessa loja que era pequena, não era uma loja grande, era uma loja de rua nossa, no bairro Savassi, que era ancorada ao site, e o site também tinha um estoque próprio também. Em 2019, quando a gente voltou, a gente teve uma decisão muito diferente do que era em 2013. Com o avanço da tecnologia, a gente fez um marketplace interno das lojas. Todas as lojas tiveram a oportunidade de fazer a sua venda individual online, né? O Ship from Store, né? O famoso Ship from Store. Então, a gente aproveita toda a estrutura que a loja já tem. Isso é uma das grandes vantagens da leitura. Hoje é essa, a gente já era descentralizado, né? Até pelo modelo de negócio nosso. A gente já tem um gerente local, já temos uma equipe de TI local, já temos compradores locais, então a gente já tem uma estrutura local, né? Local, digamos, na própria loja, muito mais robusta do que as redes de lojas, que geralmente tem uma estrutura administrativa bem enxuta, né? Que é um modelo que é muito comum. Você tem um escritório central bem inchado, né? Com compradores, com supervisores, com gerentes e diretores. E o chão de loja, basicamente, tem gerente, subgerente, e mais um ou dois líderes, dependendo do tamanho do negócio. A leitura ela já é descentralizada. Então, a gente já tem um sócio-gerente local, já temos uma estrutura local forte, pesada, e a gente, eu já tenho essa estrutura aqui forte, eu vou aproveitar dela. Então, a gente conseguiu, em 2019 para 2020, um modelo totalmente diferente do que a gente estava mesmo. A gente foi 100% de front store. Acabou que em 2021 a Leitura.com ela virou uma loja também, virou um galpão também tradicional, mas ela também tem a força das lojas. É uma questão de sobrevivência na época. A gente achava que ela funcionaria somente como serviços, a empresa, porque, igual eu falei, né, o encerramento de 2013 foi porque todo o braço da empresa tem que ser rentável. Ele não pode dar prejuízo e ficar tendo injeção de grana por muito tempo. E a gente percebeu que se ela não tivesse a venda própria também, ela não ia sobreviver. Não adiantava ela ficar sobrevivendo como empresa de serviços apenas para as lojas de marketplace, de integrações, etc. Ela também virou um seller, mas a grande força nossa é realmente as lojas. As lojas físicas nossas, todas, têm o seu estoque online, têm os seus preços online de forma individual, porque as compras são descentralizadas, então ela pode ter um estoque mais antigo numa loja A, numa loja B. Temos a facilidade da entrega, né? Então a entrega nossa, ela consegue ser mais eficiente no Brasil inteiro, né? A gente tem 22, nós estamos hoje, o André até corrigiu aí, mas acho que a gente já está em 24 estados brasileiros. A gente só não, é mais fácil falar os que não estão, né? Nós só não estamos no Amapá, não estamos em Roraima e não estamos no Paraná. Se não me engano, a gente só não está nos 3. Todos os outros estados a gente está. Então a gente tem uma entrega local forte. Tem um retiro em loja, temos a entrega local. Então isso acaba que foi uma força para a gente, né? Só aproveitar. Gente, anotem as perguntas e comecem a organizar e coloquem no chat, participem aí. Só aproveitando um ponto que o Daniel colocou para a gente tentar evoluir aí no slide aí, não existe um modelo. Quando você fala em digital, todo mundo pensa assim: estoque separado, produto publicado, venda e entrega em casa. Existem inúmeros modelos, inúmeras adaptações que podem e devem ser feitas para cada modelo de negócio, gente.
Kleber, né? Mas não é possível. Né? São diversos ajustes que podem ser feitos em mix, diversos ajustes que podem ser feitos em preço, ajustes que podem ser feitos em entrega, ajustes que podem ser feitos na jornada da loja. Então, este aprendizado é que tem muito valor e que grande parte das empresas está desconsiderando. Com uma única exceção, pelo menos do ponto de vista da... A gente acredita de fato nisso, tá? É a loja física junto com a loja digital para gerar esse diferencial, para gerar essa forma de competir melhor aí, tá? Sem dúvida. Bom, isso é um pouco das nossas lojas, né? Nossas lojas realmente têm um mix adaptado para cada região e, inclusive, tamanho de loja, né? Nós temos lojas com café, temos lojas com chamada Mega Store, né? Com lojas com mais de 800 metros quadrados. Tem um mix mais amplo, né? Seja de livraria, papelaria, informática. Informática a gente trabalha só com acessórios, nunca atuamos na área de eletrônicos. A parte de games, card games, uma área mais completa, e desde lojas mais compactas também, que hoje nós temos lojas entre 300 metros a 500 metros quadrados, que tem um mix um pouco mais adaptado para o seu tamanho também, além da individualidade da região, né? O sócio-gerente hoje e os compradores locais, né? A gente tem os compradores em cada loja, ele tem uma autonomia de cerca de 75% do mix da loja, né? A central, ela envolve muito pouco no poder de decisão das lojas individuais nossas. A loja local, ela tem essa força de decisão mesmo, de saber o que é melhor para a sua região, e mesmo se for na mesma cidade, né? O Dom Pedro tem um mix diferente do Campinas Shopping, que é diferente do Galeria Shopping. São 3 shoppings completamente distintos aqui na cidade de Campinas, por exemplo. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do Marcos Teles. Diz que a centralização emburrece, né? Então, o Marcos acredita muito, e eu acho que isso aí, na época da inteligência artificial, que massifica tudo, né? A leitura vai na contramão e personaliza tudo, né, Daniel? Você sabe que eu vi recentemente um vídeo que o rapaz falava que quando você pensa em lógica, se todo mundo pensa na mesma lógica, todo mundo toma a mesma decisão, você não tem inovação. Uhum. Então, se todo mundo pensa só na parte lógica, você não der aquele salto da fé, né, você nunca vai inovar, você nunca vai conseguir crescer, né? E isso é uma coisa que eu até comentei com o Kleber, que o Marcos, ele é genial nisso, ele questiona muito, mas ele dá muita liberdade. Tanto para os sócios gerentes, tanto para os sócios diretores, né? Hoje a gente tem comissões de área, ele também dá uma liberdade muito grande para comissões de área, mas está ali atuando, questionando, mas ele nunca bloqueia, né, esse crescimento por causa disso. A lógica, se todo mundo pensar na lógica, todo mundo vai para o mesmo lugar. E às vezes você tem que realmente dar uma ousadia diferente, né? Isso aqui não faz muito sentido logicamente, mas vamos testar, vamos ver se realmente que é onde está, que é onde está. Eu sou de novo, tá, gente? Eu sou arrogantemente um dos caras que mais entende da leitura de fora da leitura, tá? Então, se fosse vender livro, até, Daniel, se você fosse, vamos competir vendendo só livro, talvez vocês não fossem hoje o tamanho que são. Na verdade, vocês têm hoje uma experiência na loja que poucas lojas entregam para isso, né, Daniel? O cliente na loja da leitura é isso aí, tá? É um ambiente aconchegante, é o café, a bombonière, né? São modelos que lá fora já foram questionados e estão voltando, né, Daniel? Uma base Nobel da vida, né? Poxa, você vai na loja da leitura, você não vai comprar um livro, você vai se divertir com o livro, você vai passar um tempo, você vai folhear e vai, consequentemente, comprar um livro, né, Daniel? É experiência na loja, né, cara? Sem dúvida. O ramo de livros, ele foi atacado pelos futurólogos várias vezes, né? Diversas vezes nas últimas décadas aí, né? Primeiro o e-book, né? Falando que o e-book ia matar o livro físico, assim como o CD, né? Foi assassinado aí pelo Spotify, né? Pelas mídias online, assim como os DVDs também, né? Com os streamings, né? Esse foi o primeiro ataque ao mercado de livros, né? Depois veio o ataque do online mesmo. O online, de fato, ele atacou muito o nosso ramo. Tem crescido a cada ano, né, o percentual da venda online do ramo de livros, mas também não é essa... A imprensa, ela tem a informação vindo de um grande player, que é um grande... faz uma boa análise do mercado, não estou dizendo que a análise é ruim, é uma análise boa, mas ela é uma análise que ela consegue analisar melhor online do que o físico. Então, às vezes, ele apresenta números falando que 60% da venda de livro, 70% da venda de livro é online,
Mas é bem verdade, a gente tem vários ramos de lojas físicas que não são medidos. Mas, de fato, cresceu muito. O ramo de livros, diferente de outros ramos, principalmente de roupa, está conhecendo online, né? Roupa e supermercado está começando no online, né? O ramo de livro, não. O ramo de livro começou na década de 90. Né? A Amazon começou em 95, se não me engano. No Brasil, a Booknet começou em 96. A Booknet, para quem não é da época aí, foi comprada logo depois pela Submarino, né? Virou a Submarino, que foi comprada pela B2W. E recentemente, quando sabem que eles mataram a marca, uma pena. A Submarino vai parar, né, de ter integração lá direto com a B2W, vai virar só Americanas mesmo. Mas foi uma das primeiras no final da década de 90, a leitura em 99, a cultura começou também ali em 97, 98, a Saraiva também começou em 98. Então é um ramo muito forte, é um ramo que já tem muitos anos de online. E de fato ele está crescendo o online mais do que o físico, né? A pandemia teve uma. É claro que a pandemia, com as lojas físicas fechadas, foi fácil o online virar 70%, 75%, mas agora em 2023, os últimos números que a gente viu, já está voltando um pouco mais para a realidade de 2019. Mas, claro, ainda está comendo ali 1, 2% ao mês, a gente não, ao ano. A gente não sabe se vai continuar comendo esse 1, 2%, né? A estimativa do Marcos hoje é que o online e o físico, eles são próximos de 52% online, 48% físico, tá? Alguns números podem ser 53, 47%. Então, o online hoje do livro já é mais forte do que a livraria, mas nem por isso as livrarias deixaram de abrir, né? As livrarias continuam abrindo muito lojas. A imprensa paulista, como ela tem um grande domínio nacional da notícia, deu muita repercussão ao fechamento da Saraiva da Cultura, eram duas redes grandes de livrarias, que deu muita repercussão nacional, por serem paulistas, né? Então acaba que chamou muita atenção. Mas de 2020 para cá, não só a leitura cresceu, a da Vida cresceu, a Travessa cresceu, outras redes de livrarias surgiram, né? No Sul surgiu a Cameron, surgiu a Página, né? Então, assim, o ramo de livrarias, ele continua tendo uma força física, né? Também, mas, claro que estamos sendo afetados pelo online como qualquer ramo, né? Eu acho que quem é de ramo de roupa hoje e supermercado, se ele não pensa no online, ele tem que tomar cuidado. É um ramo que vai ser mudado pelos próximos 5, 10 anos. Ele vai chegar numa velocidade alta, talvez até mais rápida do que foi o ramo de livro. O livro, para virar, passar dos 50%, demorou 20 anos. O mercado de roupa o supermercado, não sei se eu acredito muito, mas o mercado de roupas, eles estão falando de avanços exponenciais a cada ano, né? Fora a pandemia 2020 e 2021 tem que ser ignorado, né? Ele não dá para participar da estatística, mas 23 já se deu um número de share muito alto na venda de roupas, na venda de supermercado. Mas esses eu acho difícil virar mais de 50%, mas vai crescer. Ano a ano, eu acredito que vai crescer muito a venda online. De novo, né, cara, não é uma questão não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de fé, né, o Daniel? Se você vê as novas gerações, é difícil de você não acreditar que as novas gerações não vão ser mais online, né? Um TikTok da vida ajudando o cara a fazer compra social, as facilidades que você tem para comprar produtos de maior valor agregado em casa. Então, não é que o físico vai acabar, mas enquanto esse equilíbrio não tiver sido alcançado, quem tiver no físico vai ser muito afetado, né? Então, o que está acontecendo agora é que a própria leitura está começando a chegar perto do limite já disso, né? Sim. Eu não acredito no fim do mercado das lojas físicas, tá? Não só livraria. Eu não acredito no fim de shopping centers, nada disso. Eu acho que nós somos sociáveis, né, naturalmente. O ser humano ele tem a necessidade da socialização, tá? E a questão dos ramos assim de online, você deu um bom exemplo de eletrônicos, são de alto valor agregado, né? A pessoa comprar uma televisão 300, 400 reais mais caro, uma televisão que está na loja física R$ 2.500, no online está R$ 2.000, o percentual de pessoas que fazem isso é muito baixo, e tem baixado muito, quanto é que as magazines de eletrônicos hoje, elas viraram mais showrooms, né? Elas estão showrooms, os vendedores, ao atender os consumidores, às vezes acessam o site da própria empresa, né? Se você entra hoje numa Casas Bahia, ou num Ponto Frio, o vendedor acessa o site dele para mostrar o preço dele lá no site e dar a experiência física com online junto ali. Então, isso já é uma realidade muito grande no eletrônicos, né? Não existe, eu costumo bater muito essa tecla aqui internamente, não existe cliente bobo mais, né? Assim, e esses clientes bobos de achar que a loja física
posso pagar caro e ponto, esse cara vai cada vez ser menor, né? Agora, no nosso ramo, tem muita questão de serviço, é o que você falou, é o que a gente, pelo menos os clientes que eu atendo pouco cliente hoje, mas quando eu sempre atendi o cliente, eu falo isso muito para minha equipe. Você tem que, quando o cliente pede um desconto, para igualar o preço da Amazon, a gente dá um exemplo muito, eu falo para minha equipe, dê o exemplo de restaurante e praça de alimentação, porque é um serviço que a gente como consumidor já aceita esse serviço. Quando você vai numa praça de alimentação no shopping, que o prato de refeição é na faixa de R$ 30, R$ 35, o prato em si, ele tem uma autoral, né? Ele tem uma receita autoral, a pessoa pode cobrar R$ 100, R$ 200, ou R$ 50 no mesmo prato, ou R$ 20 no mesmo prato. Isso tem uma coisa autoral de produção do produto. Mas a Coca-Cola não. A Coca-Cola é Coca-Cola na sua casa, é Coca-Cola no supermercado, é Coca-Cola no restaurante, é Coca-Cola em Nova York, tudo é Coca-Cola. E essa Coca-Cola, quando você vai na praça de alimentação, ela custa em média R$ 7. E você não vê o consumidor na fila pedindo desconto na Coca. Fala, poxa, meu amigo, R$ 7 aqui no Carrefour é R$ 3. Faz um desconto para mim aí, por favor. Porque a pessoa ela entende o serviço, ela entende o valor do serviço que aquela empresa está pegando para ela. E o ramo de livrarias, quando eu falo para a minha equipe isso, eu falo, você tem que apresentar para o cliente isso. Olha, você gostou da loja, você gostou do atendimento do meu vendedor, o ambiente da loja está agradável, você viu o livro aqui, você vai levar ele agora, isso é um serviço. Então, um livro ele é muito barato, um livro, preço médio de livro é R$ 60, né? Desconto médio da internet é em torno de 27%, 30%. Então, a gente está falando de discutir ali R$ 18, R$ 15. Isso é um valor de serviço. Você vai num restaurante, você gasta muito mais com isso. Você tomar 3 cocas num restaurante, numa churrascaria, que custa quase R$ 10 uma Coca-Cola, você paga R$ 30 uma Coca-Cola. Né? Você não vai chegar na churrascaria e falar, oh, peraí, eu trouxe minha Coca aqui, tá geladinha, você me dá só o copo, por favor. Porque não dá para pagar R$ 10. Eu trouxe a minha Coca aqui por 3. E vou economizar aqui R$ 20. Então, o que eu costumo falar é, o cliente que não valoriza a loja física nesse ponto, desse serviço prestado, ele realmente é um cliente que a gente perdeu já. Esse cliente não é nosso cliente mais, no ramo de livros ele já é perdido, e quem tem o valor de entender que tem um vendedor, não é o algoritmo que está te atendendo, é o vendedor, você está vendo a prateleira inteira, né? Hoje, o online, ele é sempre por indicação, né? Você vai pegar aquele produto específico, ou o que está te indicando, está te mostrando na tela, seja por algoritmo, seja até para você pesquisar. Se você gosta de livro de poesia, você vai lá, clica num site de poesia lá para ver todos os livros mais vendidos de poesia. Você nunca vai olhar mais do que 50 livros, né? A primeira página, né? Aquela coisa da primeira página, né? Eles tentaram fazer barra de rolagem infinita, tentar melhorar, porque as pessoas não clicavam para ir para a segunda página, né? Ninguém clica na segunda página. E numa loja física, você vai num setor de poesia, você está, no seu olho, você está vendo 400 livros, 500 livros de poesia. Então, isso faz muita diferença para a experiência de compra do cliente. Os clientes que dão esse valor, realmente a gente consegue melhorar a venda física, né? Os vendedores, passando a parte aí dos vendedores treinados, é exatamente isso, né? O treinamento tem que ser constante, né? Seja da equipe, isso é uma coisa comum em todo o varejo, né? No ramo de livros não é diferente, a gente tem uma variedade muito grande de produtos, né? Temos grandes especialistas nas lojas, mas é uma dificuldade enorme a gente treinar a equipe, porque o ramo de livros tem 400 mil SKUs vivos, mais ou menos, tá? Esse número varia aí de ano para ano, mas os nossos mais vendidos, estamos falando aí de 10 mil SKUs, né? E vários ramos não tem nem 10 mil SKUs em seu mix, né? E os livros são 10 mil mais vendidos, né? 10 mil livros mais vendidos. Então, o treinamento de vendedores é um desafio grande, né? E a integração com as vendas digitais que a gente fez aí com a Neros, liga um pouco com o que eu falei do Ship from Store, né? A gente tem a integração hoje com os marketplaces, né? O estoque físico que a gente tem nas lojas físicas, que usa o RP da Neros em todas as lojas, ele vai para o online, né? Ele está alimentando os marketplaces do site, né? E um ponto super importante, que eu acho que é um diferencial, e, de novo, a gente acredita muito nisso, tá? É um dos pilares da coisa é o estoque, né, Daniel? Então, hoje o estoque que está na loja é o estoque que está sendo vendido no digital, no online, tá? Acho que é importante explicar um pouquinho para o pessoal sobre isso aí, né, cara? O estoque é um grande desafio, acho, de ramos como livraria, drogaria e supermercadistas, né? Assim, a variedade de SKUs são grandes, os furos de estoque são altos,
você tem uma dificuldade grande de controle de estoque, né? E por causa dessa variedade, eu costumo falar que os marketplaces, em gerais, eles adaptam a maioria. Eles não vão adaptar a minoria. E é normal. Você, como uma empresa de software house, qualquer ramo que você atua da empresa, você atua pensando na maioria, você não vai pensar na minoria. E a maioria dos sellers, né, os vendedores online, eles trabalham com poucos SKUs. Trabalham com 1.000 SKUs, 3.000 SKUs, máximo 5.000 SKUs, né? E Quando muito, quando muito, quando quando muito. muito, a maioria, eu acho que a média, se fosse chutar, seria realmente 2.000 SKUs, é isso aí. Ativos, né? Claro, falando ativos. E a leitura, a gente tem 1,4 milhões. Então, quando a gente pensa em 1,4 milhões para atualizar no Marketplace, o Marketplace não pensa na gente. Ele pensa na atualização uma a uma, ele não pensa em atualizações múltiplas. É muito difícil para o nosso ramo integrar. Hoje, o único Marketplace que pensa em volumetria é a Amazon. A Amazon é o único Marketplace que tem uma integração pensada em volumetria, via XML ainda, via integrações mais parece meio antiga, mas é a mais eficiente, né? É a mais eficiente para nosso ramo, é o XML antigão mesmo, fazer integração via CSV, fileirar e tal. Essas integrações de API JSON, quando eu vejo, me dá um terror, porque se atualizar um a um é um terror para a gente. Elas não foram desenhadas para isso realmente, tá? Elas não foram desenhadas para O isso. Marketplace pensa na maioria, a maioria só tem 2.000 SKUs. A gente tem, cada loja nossa tem, em média, 25.000 SKUs com estoque, ela sofre para atualizar, né? Mas esse é um ponto super importante, anotem aí que eu acho que depois vale a pena explorar um pouquinho mais com o Daniel. Hoje, o mesmo estoque do físico é o estoque do online, tá, gente? Isso, eu vou citar 3 pontos aqui, número 1, economia de estoque direto, você não carrega um estoque só para online. Número 2, você tem esse estoque mais próximo do consumidor, o que torna a entrega mais rápida, né? Ele está distribuído. E número 3, obviamente ligado também no segundo, um frete menor, tá, gente? Então, esses 3 pontos aí geram um diferencial muito grande. Kleber, mas eu não tenho uma rede nacional igual a leitura. Beleza, vai ter que sentar e vamos ter que entender como adaptar essa estratégia, mas isso é central no modelo da leitura. Se a leitura tivesse que separar 10 milhões de itens, né, para poder vender online, não faria isso com a rentabilidade, com a eficiência que faz hoje, né, Daniel? Não, sem dúvida. Eu estou falando em SKUs, porque quando você fala em exemplares, fica mais absurdo o número ainda, né? Quando a gente fala de exemplares de fato, a gente tem uma variedade de exemplares enorme, né? Tem algumas fotos de algumas lojas, né? O BH Shopping, a nossa loja mais tradicional, acredito, foi a nossa primeira Mega Store. Ela abriu em 97. Foi uma das primeiras Mega Store do Brasil. Quantos metros quadrados, Daniel? O BH Shopping, ele tem total, sem escritório, né? Sem contar escritório, se não me engano, ele tem 1.200 metros quadrados, mais ou menos, 1.250 metros quadrados, sem contar a área de escritório e depósito, né? Chão de loja. Total, o imóvel tem uns 1.600 metros quadrados, mais ou menos. Tá. E hoje já não é a maior loja do grupo mais não, né, Daniel? Em venda física, sim. Em venda total, não, mas em venda física, sim. A nossa maior loja. Em área? Em área? Área, não. O Del Rey é a maior loja. Del Rey, a loja tem, por mais que tenha demais junto com uma outra rede nossa, mesmo se pegar só a leitura, eu acredito que ela tem uns 1.500 de loja ali, mais ou menos. É a maior loja da rede. Pegar Shopping e o Dom Pedro são similares em tamanho. O Dom Pedro também tem 1.300 de loja, mais ou menos. Essa loja do Shopping da Bahia também tem mais de 1.000 metros. É uma loja grande lá no... esse shopping chamava Iguatemi, né? Iguatemi Salvador, e a rede Iguatemi deu uma separação e mudou para Shopping da Bahia. Essa área do café, né? Essa loja do Shopping Dom Pedro, que é a loja que eu fico aqui em Campinas, né? Representados do e-commerce, né? O marketplace, para a gente percebeu o seguinte, que o marketplace, de fato, a taxa, ela dói, né? Assim, a gente fala que a gente ganha um tanto de sócio quando você começa a vender online, né? A gente já tem no ramo físico vários sócios, né? Tem um governo, né? Tem os sócios, às vezes, de shopping, né? Que são sócios nossos, né? Que tem loja em shopping e sabe que paga percentual, né? O marketplace, você ganha de novo um grande tanto de sócios, né? Você tem o hub, que quer morder um pedacinho, você tem o marketplace, que quer morder um pedacinho com cada venda, você tem o ads, que você tem que fazer dentro do marketplace, né? Muito parecido com o ramo de físico também, né? Você está dentro de um shopping, mas o shopping também quer que você faça publicidade dentro dele, né?
Marketplace é nada mais que um shopping online. Então, também você tem que fazer publicidade lá dentro, né, para você aparecer mais perante as outras lojas, né? E a gente percebeu que, apesar desses custos altos, ele tem a vantagem de ser um custo variável. Então, se você vender, você paga. Se você não vender, você não paga. Essa é a grande vantagem que eu acredito no Marketplace, né? E a exemplo do shopping center, né, Daniel? Ele traz o fluxo, né, cara? Exatamente. Ele traz o fluxo. O exemplo perfeito que eu dou na leitura aqui para convencimento do Marketplace foi o seguinte: você imagina você montar uma livraria no interior de Minas Gerais, né? A gente tem uma fazenda, né? Eu dava o exemplo da fazenda, mas a gente montar lá na fazenda, uma loja de 5.000 metros quadrados, maior livraria do Brasil, maravilhosa, maior variedade, vendedores treinados, Vista para o mato, 50 pessoas conseguiram deslocar para lá e tal, maravilhosa a loja, vai ser a melhor livraria do Brasil, as pessoas vão visitar lá. Você vai gastar muita grana para fazer publicidade. E mesmo assim, a chance de sucesso ela é 99,99% de certeza. Porque não adianta você ter uma bela de uma loja e não tenha fluxo na frente dela. Por mais que você pode. É claro que tem ramos que funcionam, né? Você tem ramos que atrai a pessoa para lá de fato. Livraria também acredito que atrai, mas não no interior de Minas. Poderia ser numa loja mais central, né, com bom acesso, etc. E mesmo assim, você sofreria muito para fazer a divulgação dela. Isso é o site próprio, tá? O site próprio, você pode fazer ele lindamente, pode ter uma boa plataforma, uma boa integração, funcionar bem, ter boa variedade, ter bons descontos. Mas se você não consegue aparecer, você não consegue vender. O shopping ele traz essa facilidade para a gente no ramo, né? O shopping center de rua e o marketplace é a mesma coisa, ele traz para você o fluxo. Então você abre ele, se a sua loja é bonita, é agradável, tem bom mix, tem bom preço, você vai vender. Você não precisa ter o melhor preço. Hoje você tem shopping centers que tem ramos que concorrem, né, entre eles lá e que conseguem sobreviver, né? Alguns ramos a concorrência são mais pesadas, mais difíceis, tá? Tem alguns ramos que eles gostam da concorrência, né? O eletrônicos, Magazine, se vai abrir um shopping novo e falar que só vai ter uma Casas Bahia lá, a Magazine Luiza torce o nariz. Fala, pô, mas só a Magazine Luiza você fechou? Você não conseguiu fechar com mais um de eletrônico? Não, a feche pelo menos, porque eles gostam da concorrência. O ramo de livros é difícil, né? O ramo de livros, ao longo da nossa história, a gente percebeu que quando você tem duas livrarias no mesmo shopping, é o contrário. As duas vão pro buraco, porque é um ramo que é difícil de não é um ramo que expande muito, né? Ele contrai, né? Ele não tem uma expansão muito forte. O Marketplace, para nós, ele realmente é um shopping center. Ele já trouxe aquele fluxo grande, o custo é variável, é um custo alto, mas ele traz a venda. Se um site próprio, você tem que fazer um investimento inicial, um CAPEX muito elevado, um grande investimento em marketing inicial e uma manutenção de marketing mês a mês forte, para você ter realmente um grande resultado. E isso é difícil de competir. E o outro fator, né, Daniel, além de você ter esse fluxo, né, de você ter um shopping center virtual te puxando, outros fatores correlatos, né, como o meio de pagamento, a própria logística, né, tem um caso super interessante de vocês. No começo, vocês estavam tentando vender online. A logística própria. Entregar com logística própria. Fala um pouquinho para nós aí, Daniel. Explica um pouquinho, desculpa te interromper, cara. Explica um pouquinho o modelo que está hoje. Hoje, cada loja da leitura está publicada no Mercado Livre, na Americanas e na Shopee, né? Hoje a gente está conectado em 6 marketplaces, né? A gente está conectado hoje Mercado Livre, Shopee, Cenova, B2W, Magalu, e tem... são só essas 5 mesmo, hoje. E o site próprio, né? São 6 canais de venda, né? E o site próprio. Todos os marketplaces, a gente optou por usar a transportadora deles. Quando a gente pega em relação à volumetria, faz muito sentido o transporte ser próprio. A gente já tem uma volumetria hoje muito forte para isso. Só que a gente perde alguns filtros que os marketplaces utilizam nos seus fretes próprios, com fretes grátis, com entrega mais rápida, né, do que a nossa própria logística própria, que dificulta um pouco essa entrega, e principalmente porque a nossa loja, no nosso caso, é loja a loja, né? Então, a gente tem uma venda descentralizada, que muitas lojas têm 10 pedidos por dia, 15 pedidos por dia. Então, não dá uma volumetria satisfatória para a logística, né? A logística, toda hora que a gente quer fechar com eles querem fechar as lojas de São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Belo Horizonte e Rio também são praças boas. Mas quando a gente começa a pensar em logística para Brasília, para Goiânia, para Amazonas, para o Pará, para todas as regiões do Nordeste, a gente tem loja em todos os estados do Nordeste, começa a complicar. Então, a gente preferiu ir para
logística dos marketplaces. Então, o Mercado Livre a gente usa o Mercado Envios, no Magalu a gente usa o Magalu Entregas, na C9 a gente usa a transportadora deles. A B2W a gente parou de usar, a B2W é a única que a gente usa própria, porque ela perdeu o direct, né, com a crise deles. A gente realmente teve que recuar e trazer para a nossa logística, porque aí realmente a nossa logística é melhor que a deles. Não fazia sentido usar deles. E a Shopee a gente usa a Shopee Express, que é a logística rápida da Shopee lá, e o Flex, que é da Shopee. Números até para estimular a curiosidade do grupo aí, né? Em momentos de pico, por dia, quantos pedidos nas lojas todas, Daniel? Só para a gente ter uma noção. Beira 4 mil pedidos, até 5 mil pedidos por dia, né? 5 mil pedidos por dia online. Físico, nós estamos falando que já bateu em 80 mil, 100 mil pedidos por dia. Quanto que estava, Daniel, no último medida que a gente teve, hein? O físico varia muito, né? A gente tem, a sua venda não é tão linear, né? Mas porque o físico, ele é diferente porque ele tem os picos, né? Sábado e domingo no shopping são fortes, diferentes do online. O online é o contrário, né? Forte do online é de segunda a sexta. Mas sim, pode bater, já batemos picos de 90 mil, 100 mil, né, cupons num dia, né? Então, só para ter uma noção disso aí, tá, gente? Então, a leitura em momentos de pico nas lojas consegue fazer 100 mil pedidos por dia e no online batendo aí em 4, 5 mil pedidos por dia em formato ship from store, tá, gente? Só para pegar um gancho super importante, o que o Daniel falou aqui? Então, olha, a gente tentou fazer logística própria, foi isso, né, Daniel? Foi. E não deu certo, porque perdemos algumas coisas. Kleber, então, quer dizer que para qualquer negócio a logística do marketplace é sempre a mais correta? Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Então, esses ajustes entram naquela conversa que a gente teve lá no começo, de estudar o modelo e encontrar o que é mais adequado para o seu negócio, tá, gente? E aí o Daniel também fez uma colocação simples, mas brilhante. Quando pega o Mercado Livre, por exemplo, na verdade, o Mercado Livre eu uso o modelo híbrido, tá? Eu tenho algumas entregas locais e tenho o Mercado Envios para outras entregas, né? Então, a gente tem o Last Mile, né, e o Same Day, né? Cada um usa uma nomenclatura, né? Mas a entrega no mesmo dia é a logística própria, né? Ela é integrada lá no marketplace deles e tal, mas é uma logística própria. E ela é grande, ela é forte. E a gente usa o Mercado Livre para entregas externas, a gente realmente percebe que eles são mais fortes que a gente. Hoje o Mercado Livre tem uma frota de cada hora aumenta, né? 6 aviões, 7 aviões, né? Os caras são enormes na logística. É avião, né? é truck, é o Uber próprio, né? Que é aquela última milha em que ele pega e localiza aquele negócio. Sim. Mas é isso, tá, gente? Esses ajustes no modelo são específicos de cada negócio. Vocês vão ter que ajustar e adaptar nisso aí, tá? No online, hoje a gente tem um foco 100% no livro por dificuldades tributárias, tá? Realmente, o Brasil ele tem uma dificuldade tributária muito grande. Os estados começaram a perceber que eles começaram a perder a arrecadação, criaram alguns impostos diferenciados, né? Não sei se vale a pena falar, mas é aquele default, né? O default é um dos maiores problemas, né? Então, acabou que a gente focou realmente 100% livros. A gente tem um trabalho muito voltado para livro, porque tem um metadados mais fácil também no mercado. Metadados é uma dificuldade muito grande no online, né? Metadados. A gente preferiu realmente trabalhar no livro. O saque nas lojas, né? Eles são individuais, né? Então, cada loja faz o seu saque próprio, o atendimento próprio do seu cliente, né? O Retiro em Loja hoje, ele é muito forte para a gente. Ele é um dos maiores diferenciais nossos pela questão da nacionalidade, né? Então, a gente tem loja desde de Amapá até Rio Grande do Sul, né? Preço praticado pela tabela do mercado. A leitura, assim, a gente tem, o livro hoje, ele é tabelado, né? Ele é um ramo que permite ali o preço padrão para todo mundo, né? Isso é até ilegal no Brasil, né? Mas no ramo de livros é permitido. Você tem um preço tabelado e nós trabalhamos com descontos em cima dele, mas a leitura não tem uma ideia de queimar preço, né? Assim, igual alguns marketplaces, alguns até sellers antigos aí, né? A própria Saraiva, Cultura, entraram nessa seara de dar desconto para ganhar cliente, né? Conquistar clientes, a gente tirou isso, né? Então, a gente, de fato, a questão dos preços aí, nosso, a gente é muito ríspido internamente em relação a preço, sabe? A gente não permite que as lojas vendam a um preço com a margem mínima, a gente realmente é muito rigoroso com isso, porque é o que deixa a gente saudável, né? A gente quer que todo o ramo nosso, toda a área de atuação nossa seja saudável. Pode passar aí, Fernando.
Estou estranhando que estruturar o canal digital. ninguém perguntou nada ainda, Daniel. Ninguém mandou nada no chat ainda, cara. Ou nós estamos falando bem pra caramba, ou não está ninguém gostando de nada do que nós estamos falando, cara. Verdade, 880, né? 880. Estruturar digital é isso, né? A primeira coisa é escolher o e-commerce marketplace que melhor atua, né? Hoje, você tem os grandes marketplaces, sim, do Brasil, né? Que atuam aí, os mais... Hoje, disparado maior é o Mercado Livre, depois, se não me engano, é Magalu, né? A segunda maior do Brasil, porque a B2W era a segunda, mas acho que a Magalu, acho que ela deve ter passado elas. A terceira... Esse movimento ele é muito dinâmico e depende muito do setor, depende muito do seu setor do varejo, tá? Sem dúvida. Hoje primeiro, Mercado Livre, segundo, passou, tem muito pouco tempo, mas é muito perto. Shopee, tá, Daniel? Está crescendo muito forte. Eu ia falar terceiro Shopee, então a segunda Shopee. Terceiro, a Amazon, que cresceu muito devido a Americanas. A Amazon ganhou um impulso muito forte devido a Americanas. Em quarto lugar, hoje, você tem Magalu, tá? Eu chutaria Magalu, Shopee e a Amazon quarto. Mas é isso. Isso muda muito, mas igual você falou, depende muito do ramo, né? Demais. Que alguns marketplaces são melhores, né? E no Brasil é um movimento diferente que foi lá fora, né? Lá fora, o ramo de marketplace ele é muito dominado por poucos, né? Uhum. Pega os Estados Unidos, pega a Europa, você tem ali 2, 3 marketplaces que mandam no país, né? O Brasil, ele é muito eclético nisso. A gente, além de ter esses, né, 4, pode colocar americanos ainda assim, grandes marketplaces, você tem muito marketplace específico, né? Você tem o Madeira, que é só para imóveis, você tem... loja do mecânico, que tem só ferramenta pneu store, né, que é só de pneu, é uma loucura, né? A quantidade de marketplaces específicos que tem surgido também é enorme, então tem que realmente ver aí aonde atuar. Marketplaces locais fortes, né? Às vezes uma rede local faz o marketplace, né? A própria leitura é um marketplace interno, né? A gente não aceita livrarias externas, a gente é um marketplace, né, no leitura.com, né? Então, isso é importante mesmo na escolha do canal, né? Os produtos, com certeza, a gente tem hoje 2 desafios online, que é o primeiro é o metadados, que eu acredito que é muito difícil conseguir metadados hoje em dia adequado, bonito. O metadado nem todo mundo entende, Daniel. Explica um pouquinho o que é o metadado. O metadados é o cadastro, né? O cadastro do produto online, né? Porque o mercado físico, para você vender numa loja física um produto, basta você ter um código de barras, ou EAN, ou ISBN, cada um usa uma nomenclatura, né? Você tem que ter um código do produto, você tem que ter o título do produto, você tem que ter o preço do produto, você tem que ter a marca do produto. Esse é o básico do mercado físico. Você cadastrou isso no seu RP, você está vendendo na loja física, né? No online, você tem que começar a adicionar algumas coisas mínimas. Você tem que adicionar a foto, você tem que colocar as medições, né, do produto, quanto que ele mede, quanto que ele pesa, você tem que fazer uma breve sinopse, você tem que ter a foto adequada do produto. Então, isso é um dos grandes desafios online. Por isso que você não consegue, é muito comum de qualquer ramo, principalmente ramos que tem muita variedade, como eu citei supermercados, drogarias e livrarias, não terem tudo online. Hoje a leitura tem 450 mil SKUs hoje, com estoque. 150 mil SKUs. Né? E online nós temos cerca de 170 mil, 180 mil SKUs online. Então a gente está com um pouco mais de 40% da nossa variedade online, porque a gente não tem metadados e também preço, tá? A gente tem preços muito baixinhos que não vale a pena trabalhar online, né? Eu tenho livros de 10, 12 reais que não compensa você colocar online, porque o custo de logística não vale a pena, se tiver uma logística reversa não compensa. E papelaria, que é um ramo forte nosso também, tem muitos produtos abaixo de 10 reais, né? Produtos de 7 reais, 5 reais, 6 reais, produtos com variedade, com produto que não é simples, né? É um produto com variável, né? Então a gente também tem dificuldade de vender online, porque no físico não tem problema você colocar um SKU para 4 capas de caderno. 4 capas de caderno, mesmo SKU. No mercado físico está tudo bem. Você tem lá as 4 capas, o cliente escolhe, vai no caixa e paga. No online, você não pode fazer isso. No online, ou você cria uma variação, falando, ó, essa capa aqui eu tenho 3 de estoque, essa capa aqui eu tenho 1 de estoque, essa capa aqui eu tenho 6 de estoque, essa capa aqui eu tenho 10. Ou você não vende. Ou você tem que fazer um SKU simples para cada capa. Né? Pegar o SKU, criar um SKU novo e reetiquetar todos os produtos, fazer de novo metadados individual, etc. Então é uma dificuldade muito grande que a gente tem para o ramo também de não livros, né? Além do default, é o metadados, né? A definição de preço também, hoje a leitura tem essa definição de preço muito, como eu falei, muito rigorosa online. A gente, como nós somos tipo front store, a gente inclusive temos
uma vigília às nossas lojas, né? Assim, a gente decidiu, né, para os sócios realmente vigiarem nossas lojas para não terem queimas de preço mesmo, né? A separação de estoque aí, a gente não separa, tá? Estoque do online, o que o Cleber falou, nosso estoque é o mesmo. Isso gera furo de estoque, né? Porque a gente tem atualizações, como eu falei lá das integrações, é um desafio, né? Atualizar essa quantidade de SKUs, e gera muito furo, e as próprias lojas se ajudam nas entregas para o consumidor não ficar prejudicado. E o como entregar mercadoria é a transportadora, né? Essa, de fato, você tem que ter um estudo muito bem feito aí do seu ramo. Ó, tem uma notícia sensacional aqui, Daniel. Acabamos de receber a nossa primeira pergunta, cara. Tudo que a gente gosta é receber pergunta aqui. O Gabriel Oliveira perguntou, Daniel, fala um pouquinho para a gente sobre dificuldade em relação a dados logísticos dos produtos. Esse, de fato, não é um grande problema, né, Daniel? Depois que você tem o metadado, eu não sei se é dados logísticos no sentido de peso, Peso. né? O peso, de fato, o ramo de livros é um pouco mais fácil, né? A gente consegue pegar o peso muito pela quantidade de páginas, né? Você tem a página ali com 56 miligramas, você consegue fazer uma matemática em cima do peso, mas sim, a gente tem alguns problemas de peso ainda assim, mas eu não tenho problema de excesso de peso, eu não tenho problema de excesso de tamanho, né? Volume, né? Pô, largura. Cubagem, essas coisas a gente não tem muito problema. E é o contrário, a logística ama o nosso ramo, né? Porque a gente acaba pagando por pedido, né? Uhum. E às vezes paga lá, né, R$ 10, R$ 15 no last mile, um produto super barato, né? Um produto de R$ 55, enquanto você levar e livro não é visado, né? Assim, por mais que tenha seguro, ele não é tão visado para furto, para Não é roubo, né? visado, não é frágil, né? Caiu no chão, não quebra, né, Exatamente. cara? Então, a gente não tem grandes problemas em relação a dados logísticos, tá? Os desafios iniciais foi o que eu falei, volumetria, tá? Hoje, quando você conversa com logísticas, né? Seja Log, seja Jadlog, Total Express e outros que estão surgindo aí, agora Cangu do Mercado Livre começou a explorar muito em relação a isso, né? A gente teve um desafio enorme de volumetria com eles, porque a nossa volumetria é descentralizada. Então, o que eu falei, a Jadlog mesmo no início falou, não, a gente busca, mesmo se for um pedido e tal, mas é franquia, né? Eu conversei com a matriz, aí o franqueado fala, mas eu não vou ir no shopping buscar um pedido. Começa a falar, não vou mandar. E aí é um desafio grande, né? Hoje eu tenho uma única integração nacional com o Correios, de fato. O Correios, de fato, se o Correios o busca, tem um Correios perto de uma loja, né? Sempre. Você tem muita franquia no Brasil de Correios. Então, o maior desafio nosso é esse aí. O André até respondeu aí em seguida, né? Na prática, focamos menos em livros e que isso não é tanto problema. Os nossos desafios do futuro são os outros mix de material escolar. Exatamente isso, porque entra muito na dificuldade do metadados. Metadados é uma dificuldade enorme para todo o ramo. Você tem um setor para cadastrar seus produtos, definir as medidas, definir os pesos. Esse é o maior desafio. Quando você tem um ramo com poucos SKUs, isso não, é um desafio, mas não tão grande. No nosso ramo, eu falo que é um desafio constante, porque a variedade de SKUs que a gente tem, ela é constante na rede. Zera-se muitos SKUs, milhares de SKUs na rede por mês, e entram novos milhares de SKUs por mês na rede. O ramo de livro, a gente tem duas empresas focadas em metadados, que é a Bookinfo e a MetaBooks. A Bookinfo é brasileira, a MetaBooks é alemã. A MetaBooks ela é muito antiga e tradicional. E as editoras cadastram nesse MetaBooks e na Bookinfo que espalha esses metadados para quem tem integração com eles. Então, eu tenho uma facilidade grande do metadados do livro. Mesmo assim, eu tenho constantemente cadastros. Né? Eu falo que eu tenho um exército de cadastradores na leitura, porque cada loja eu mando para as lojas, né? Às vezes eu mando individualmente, faço treinamentos, inclusive fiz recentemente com as 10 lojas maiores online, falando, esses livros aqui não estão online na sua loja, cadastra aí para gente. Ele faz um pré-cadastro, uma equipe vai e autoriza aquele cadastro online, porque como é várias pessoas cadastrando, né? A gente está falando de mais de 100 pessoas fazendo cadastros diariamente, realmente tem que ter uma aprovação, né? Mas é um desafio. Mesmo no ramo de livros que a gente recebe o dado, nós temos muitos SKUs fora do online por falta de cadastro mesmo. Você tem autores locais, você tem editoras pequenas que não estão nessas duas empresas, né? Então, é um desafio grande.
Daniel, só uma questão de ordem aqui. Gente, o nosso tempo praticamente estourou. Você tem mais 10 minutos, Daniel? Tem. Tá, então. Pula aí os slides aí para a gente não perder. Isso aí. Então, Aqui, tecnologia, falando de tecnologia um pouco, eu não sei se tem muitos diretores aí de TI, né? Pessoas que atuam, né? A Neros, a gente está usando hoje duas APIs da Neros. A gente tem a API Web Service antiga e temos a API nova, JSON. Nosso e-commerce hoje é a plataforma OpenCart para desenvolvimento próprio. O OpenCart ele é apenas uma plataforma open source, uma plataforma aberta, tipo um Linux, né? Linux todo mundo conhece, né? Os hubs, a gente tem a integração própria em algumas lojas e a Plug2, o hub Plug2, que é integrado. O Pick and Pack, a gente tem as plataformas do OpenCart com a Neros, né? Então a gente tem o retiro em loja, o OpenCart que desce para a Neros. A emissão automatizada das notas, né? Como a gente tem uma descentralização, a Neros disponibilizou matéria para a gente emitir as notas de forma mais automatizada em lotes, né? Então a gente tem cargas de lotes que a gente faz a emissão das notas, que são muitas notas em algumas lojas, e isso era um grande gargalo. Essa é a média aí de pedidos, né? 1.379.000 pedidos em 12 meses, né? E a Neros processa aí mais ou menos 25 mil notas fiscais de entrada, 100 mil notas de venda, né? E 800 mil cupons por mês. As entradas de notas também é muito elevada na leitura, exatamente pela descentralização do nosso negócio, né? Cada loja recebe do fornecedor individualmente. Quando você tem uma rede centralizada, você tem um fornecedor que é muito forte, você pode receber, vamos supor, uma nota diariamente, que é bem exagerado, né? Uma nota por dia. Você vai receber 30 notas dentro da central por dia desse fornecedor. E, claro, depois você vai emitir notas fiscais de transferência para as filiais desse mesmo fornecedor, também você vai emitir. Na leitura, não. Na leitura, como a loja é descentralizada, tem vários fornecedores que, mesmo que tenham um pedido por mês, são 117 notas por mês. Isso se falar só de um fornecedor que emita só compra. Se for de consignação, aí é mais ainda, porque você emite, cada consignação nossa, você tem a consignação, você tem a devolução simbólica, você tem uma sexta consignação. Então, é muito forte, né? A quantidade de notas fiscais que a gente movimenta no Neros hoje é absurda. A nossa base de dados hoje está beirando aí as duas bases, mais de 2 terabytes de dados e só temos dados de 4 anos, né? Pode pular aí. Esse aí é o resultado do e-commerce, né? 1,4 bilhões de anúncios que a gente tem hoje no Mercado Livre. Na leitura.com também estamos crescendo esse número, já temos quase 1 milhão também de anúncios lá com estoque. Média de 100 mil pedidos por mês, melhorou o resultado, aumentando a vendas e a margem. As lojas físicas, hoje tem lojas, nós temos 95 lojas da 117 online, e o online realmente ele é um grande agregador de venda para a gente. Né? Chega a participação de 5, 10, 15% da venda da nossa loja, né? Esse é um detalhezinho, tá, gente? Eu vou voltar num ponto lá no começo da nossa conversa. É o físico junto com o digital. É o físico ajudando na receita, o digital ajudando na receita da loja física e o físico ajudando a colocar produtos online, tá? Muito fácil de falar, mas difícil de aplicar, isso que eu ia falar. Porque a leitura, por ser descentralizada, a gente já tem um contador local, a gente já tem um acordo local, individual para cada loja, né? Então, a gente já tem um custo fixo que é descentralizado também, né? Não só a parte comercial, a parte também de despesas é descentralizada, né? E essa despesa descentralizada faz com que o online seja, de fato, um agregador direto àquela loja. Então, se uma loja ali, eu costumo falar para a loja, se você paga aí 10 mil reais de aluguel para vender, né, 100 mil reais que seja, se você vender 120 mil reais, vender 20 mil reais a mais online, ou 15 mil reais a mais online, é 15 mil reais que entra na veia, porque você vai continuar pagando 10 mil de aluguel, vai continuar pagando 3 mil de contador, vai continuar pagando, sei lá, 1.000 reais de enero. Os custos, eles são os mesmos fixos, né? E os custos fixos pesam 25%, 30% do nosso ramo. E esse não muda muito. A gente tem ociosidade nas lojas, a gente tem vendedores ociosos, a gente tem parte de TI ociosa, a gente tem compradores ociosos. Então, até ali 10, 15% da venda, você consegue agregar sem mexer muito na sua estrutura. A estrutura permanece. Esse gancho eu vou aproveitar, mas só para não perder, para a gente tentar abrir para as perguntas, meu Deus, Daniel. Mas isso acontece em toda loja física. O que não dá para poder generalizar é como aproveitar isso, tá, Daniel? Mas toda loja física tem
Aluguel ocioso, porque você não usa o tempo inteiro, estoque ocioso, que você não usa o tempo inteiro, tempo de vendedor ocioso, que você não usa o tempo inteiro, infraestrutura que você compartilha com várias lojas. Agora, não quer dizer que o modelo é idêntico para todo mundo, mas aproveitar essa ociosidade É o desafio, que é o grande desafio e a grande alavanca de valor, tá? E a grande alavanca de valor. Esse reaproveitamento, essa interseção que é estratégica e é difícil, tá, gente? Não é simples, tá? Entendi. Beleza, vamos para as perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta. A foto maior deve ser do Daniel, não a minha. Você desculpa, tá, Daniel? Imagina. Pessoal, ninguém quer perguntar mais nada? Acho que foi muito bem apresentado, hein? Ou não, né? Luana, a gente tem um sorteio de um brinde aí no final. Como é que vai funcionar isso aí, Lu? Chefe, só um minutinho. Eu vou encaminhar um formulário aqui, gente, rapidinho. Aí são breves perguntinhas, só para a gente conseguir recolher os dados para o sorteio mesmo. E nesse meio tempo aí, gente, a gente continua aberto para pergunta. Ninguém quer perguntar nada? Cliquem aí no formulário, preencham os dados e participem aí de um sorteio de um kit de brinde da Neros. E um ano de livro gratuito em qualquer loja da leitura. Como é que é esse negócio, Daniel? O André está aí, ó. Pode mandar para ele. Não vai dar. O André não vai dar. Mas faz parte aí. Eu convido a todos aí, tá? Eu não sei onde vocês estão, mas certamente deve ter uma loja leitura próxima de vocês aí no seu estado, na sua cidade. Visitem a loja, vão ver uma loja que é um esmero em conforto, em atendimento, em tecnologia, né? Tecnologia na Neros na loja, mas não deixem de visitar as lojas da leitura para ver ela em funcionamento, tá, gente? Daniel, chegando numa loja também, alguém consegue ver o online funcionar? Consegue pedir para alguém, puxa, eu queria comprar um livro online e ver como é que ele sai. Tem jeito de fazer isso aí, Daniel? Tem, né? Hoje, eu falei, o nosso site, a gente está com 56 lojas online, tá? A gente está no processo de implementação do site, que a gente focou muito em 2020, 2021, até 2023, ano passado, muito no Marketplace. Esse ano que a gente começou a realmente trabalhar no nosso site próprio, para retiro em loja, né? Uhum. Então, hoje, o nosso site hoje, ele funciona como um Marketplace, né? E mesmo se você estiver dentro de uma loja, você pode entrar no site, escolher a loja favorita, a loja que você está, né? Ou colocar o CEP. Se você colocar o seu CEP também, ele vai direcionar para a sua loja mais próxima, né? E você consegue fazer a compra online e retirar na loja em até 15 minutos. Tá. O site, eu coloquei... Minutos, né? Está disponível para a loja, né? Eu não coloquei nada errado, não. É leitura.com.br, é isso mesmo, né, Daniel? Isso. Eu coloquei aí no chat aí, para quem quiser depois. Tem uma perguntinha do Wagner aí. Será que tem como a gente responder ainda? Tem, Daniel responde isso aí numa primeira. Desculpa, cheguei mais tarde. O Marketplace, o Wagner, eu falo que o desafio dos marketplaces específicos do Brasil é o maior ser o Mercado Livre, né? Que é 12% da taxa, né? E acaba que eu, pelo menos no meu ramo, como é um preço muito baixo, eu não uso o anúncio premium, né? Eu sei que o Mercado Livre varia do clássico de 11,5% até 12 e poucos por cento, tem a taxa mínima, né? Mas no ramo de livros é 12%, não tem o custo mínimo, não tem aquele custo mínimo no Mercado Livre, né? Nos outros marketplaces, a gente sobretaxa, tá? Então, se eu tenho um preço mínimo no Mercado Livre, que é a minha base, todos os outros marketplaces eu jogo o preço para cima, e mesmo assim tem venda, porque esse marketplace tem aquela venda individual dele, né? A Shopee tem aquela venda individual dele, a leitura não vende na Amazon, tá? A Amazon a gente não vende, mas nos outros marketplaces a gente sempre coloca sobre taxa. Então eu negocio com o marketplace a taxa mais próximo de 12%, alguns marketplaces têm flexibilidade, outros não, tá? A gente sabe os que não têm, né? Os que não têm Mercado Livre, Amazon e Shopee, né? Eles são bem flexíveis. E eu sobretaxo. Eu jogo o preço ofertado para diferente dos marketplaces. Então, eu tenho uma integração de tabela de preços e eu jogo o preço a mais. Então, uma dica é, se quiser comprar na leitura mais barato, compre na leitura.com.br, que é onde tem nosso melhor preço, porque a taxa no marketplace ela é menor, né? Para interno nas lojas, né? Enquanto no Mercado Livre é o nosso segundo melhor preço. E hoje o mais caro é só, né, entender aí
hoje a maior taxa nossa é a Shopee, né? E a Shopee realmente é o nosso maior preço também. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou convidar as pessoas, quem quiser depois, entre em contato aí também pelo chat, entre em contato aí, manda seus dados aqui. Daniel, coloca seu e-mail aqui. Opa, o William Ivanão fez mais uma pergunta. Gostaria de saber como a leitura faz o default das vendas online. Então, William, é o que a gente falou, né? A gente não vende os outros produtos exatamente para o default. Hoje o default, o correto do default, a gente, né, o mais correto do default, mais fácil do default, é você fazer um cadastramento por estado, numa inscrição estadual em cada estado, registrar isso dentro do seu RP, o RP calcular a nota fiscal de venda, já te retirando, né, a venda varejo, né, quando é um estado de default, né, que hoje a venda online, se ela não estiver bem configurada no RP, ele vai mandar 18% para todo mundo, né? E aí você tem que reduzir, né, para 7%, para 4%, dependendo do estado, e pagar a guia mensalmente se você tiver esse registro da inscrição estadual. Isso é muito moroso para a leitura, porque como nós somos descentralizados, das 117 lojas, 117 CNPJs que a gente tem, nós temos mais de 105 independentes, 105 matrizes. Então, eu teria que fazer isso 105 vezes, né? Todas as lojas cadastrarem, todos os estados e tal. Então, por isso a gente também não focou ainda no não livro, porque é muito moroso, de fato. Hoje, o que a gente faz? A gente paga dobrado. Eu mando a nota fiscal de 18%, né? Vamos supor lá para o Rio Grande do Norte, que eu acho que tem o default, e pago de volta ao Rio Grande do Norte ainda, a guia do Rio Grande do Norte. Né? Então, a gente está pagando dobrado. E aí eu sobretaxo. Eu estou jogando o preço em cima do preço de papel, não livros. Então, por isso que também a gente não tem uma venda tão expressiva. Hoje, 98% da nossa venda online é livros mesmo, porque a gente sobretaxa mesmo a venda. E a sobretaxa eu não faço no preço, faço no frete. Tá? Então, no site da leitura, você pode notar que o preço de papelaria é um pouco mais caro do que o de livros, é por causa disso. A não ser que seja local. E no caso de livros, o André lembrou, eles são imunes, tá? O livro, ele é imune a ICMS, a PIS/COFINS, então a gente não tem esse problema do default para livros, tá? Pessoal, eu coloquei também, obrigado, viu, Daniel? Eu coloquei aqui no chat os meus dados de contato, tá? Meu e-mail, meu telefone, meu LinkedIn. E a gente, para quem quiser, gente, a gente tem 2 artigos aí, né? Um foi feito em conjunto com a aprovação da leitura, é um caso, né? Como as lojas leituras enfrentam a Amazon no Brasil, em que uma boa parte dessa conversa está ali escrita, né? Muito sob uma ótica da Neros, mas que explica muita coisa do que a gente acredita que leitura fez de diferente. E um outro artigo que é o que a gente chama de estratégia de e-commerce regional omnichannel, que é como usar a loja como um diferencial competitivo e vice-versa no digital, tá? Quem quiser, anota meus dados, entre em contato, a gente compartilha, são 2 artigos feitos com muito cuidado aqui, tá? Daniel, quer dar alguma mensagem final aí, cara? A mensagem final, acho que não só no ramo de livros, mas todo o ramo, né? O online, ele veio para ficar. Acho que as novas gerações, igual o Kleber falou, vai estar cada vez mais ciente de uma venda online. Existe, né? Digamos assim, né? E ela tem um diferencial de preço. Então, o ramo físico tem que ser reformulado para entender essa importância de atender os 2 públicos, né? Você vai ter público que vai dar valor à sua loja física. Não esqueça disso. Não entre na seara de queimar preços físicos. Na loja física você tem uma estrutura mais pesada, mais cara, né, e não entra nessa seara. E no online também não entra na questão de só preço, né? Você tem que ter uma boa logística, tem que ter um bom saque, tem que ter uma boa reputação quando é marketplace, né? Isso eu acho que é a mensagem que eu gostaria de dar, não só para outros ramos aí, mas até para o pessoal da leitura, que eu sempre falo muito isso, né? O online ele veio para ficar, ele não é uma modinha, né, da pandemia, não. Ele veio para ficar, ele é forte, ele é importante, e a gente tem que ter presença online. E na loja física também. Né? O André mandou uma mensagem aí. André, se você quiser falar aí, fica à vontade, o microfone está aberto, mas aí, tá. Ó, compre na leitura, www.leitura.com.br, lojas em todo o Brasil, em 24 estados do Brasil aí, né? À disposição de vocês aí. Compre e retire em loja, a Amazon não ganha preço em tudo, tá, gente? Dia dos Pais está aí, né? Tem muita coisa boa aí para dar para os pais aí, né, Daniel? Não perder essa oportunidade, não, tá? Pois é.
Obrigado aí pela oportunidade aí. Muito obrigado, muito obrigado a presença de todos, prazer aí encontrar com todo mundo. Daniel, obrigado pela disponibilidade, André, muito obrigado, tá? Obrigado, Eduardo, obrigado, Alexandre, compartilhem o conteúdo, né? Então, espalhem a palavra e a gente está à disposição aí, caso precisem de qualquer tipo de informação adicional, tá bom?